E aí, galera, agora que eu já mostrei para vocês como criar um arquivo dados.js, que é onde a gente vai guardar as informações do nosso aplicativo, das nossas fases, eu vou mostrar para vocês como abrir essas informações em outra janela. Legal. Para isso, a gente vai criar um novo arquivo JS. Aqui, vamos clicar com o botão direito em Resources, New File. Eu vou chamar esse arquivo de filtro.js. Como a gente faz quando a gente cria uma nova janela, a gente tem que sempre usar a function com o nome da janela. A gente usa também o module.exports para fazer com que essa janela seja acessível de qualquer lugar do app. Então a gente exporta o nome filtro e aqui a gente vai criar a nossa janela. Como a gente já criou várias janelas, eu vou copiar o código da nossa janela aqui com o background e as orientações, como a gente sempre faz, e return nessa janela. A janela de filtro vai ser essa janela aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, quando a gente clicou dentro da fase, a gente selecionou qual fase a gente quer abrir, a gente abre essa tela com o tipo de mídia, o formato de mídia que o usuário vai poder ver essa dica. Ele vai ver a dica em formato de vídeo, de imagem ou de texto. Vamos lá. Essa janela é bem fácil de fazer, eu vou explicar para vocês como fazer. Aqui como parâmetro da função filtro, a gente vai criar uma variável chamada fase. Então, essa janela filtro vai receber como parâmetro uma fase. Voltando aqui para a nossa janela fases, quando a gente clicou em cada um dos botões, a gente chamou essa função abrir fase, que a gente já tem o valor da fase selecionada. Lembra aqui que a gente fez esse if, verificando se a fase clicada tem o mesmo número da fase que está dentro do nosso array fases? E aí a gente já sabe qual que é a fase selecionada. A gente já igualou aqui essa variável fase selecionada, e a gente mostrou na tela, usando um alert, a dica da fase selecionada. Então a gente já tem qual fase a gente vai abrir. Então a gente só precisa abrir a janela filtro, que vai funcionar como se fosse um filtro de qual tipo de mídia o usuário quer ler, quer ver. E aí a gente só precisa, então, abrir essa janela passando a fase selecionada como parâmetro, que vai vir parar aqui na fase. Vamos fazer isso. Então, para a gente abrir uma nova janela, o que a gente faz? A gente usa o require. Então, vamos chamar aqui de filtro window, ou seja, a nossa janela filtro. E a gente vai dar require no nosso arquivo JS filtro. E depois a gente vai abrir essa janela. Então, filtro window.open, porque ela é uma janela e uma janela tem o método open. Legal. O que a gente precisa fazer é passar a fase selecionada para cá, para o nosso parâmetro da função filtro. Para isso, é só a gente usar a fase selecionada aqui, entre esses parênteses. Esse segundo parênteses aqui representa esses parênteses aqui da nossa função filtro. Então, a gente já está passando, a gente já está requerendo a nossa janela, a nossa filtro.js. A gente já sabe que ela é uma janela, que a gente retornou aqui uma window. Opa, esqueci de retornar. Retornando aqui a nossa window. E aí a gente já passa como parâmetro a fase selecionada, que foi a fase que o usuário clicou lá na nossa tela de fases. Então a gente sabe qual foi a fase clicada aqui nesses botõezinhos e já passou para ela e já abriu essa janela com essa fase dentro. Legal. Para a gente testar se tudo funcionou, o que a gente faz? A gente coloca um alert aqui dentro e a gente já tem a fase aqui dentro como parâmetro da nossa janela filtro. E aí a gente consegue reconhecer e interpretar qualquer uma das propriedades das nossas fases aqui no nosso dados.js. Então, se eu quiser, eu posso ler a propriedade dica. Então, eu vou exibir no alert a fase.dica. Vou salvar. Esse vídeo se parece muito com o vídeo que eu ensinei para vocês como passar dados entre uma janela e outra. Então, aqui a gente está criando uma nova janela, passando uma informação chamada fase para ela. E aí a gente está lendo a propriedade dica de cada uma dessas fases. Vamos salvar o arquivo JS, se tiver sem o asterisco é porque já está salvo. E vamos rodar aqui no Android Simulador esse nosso projeto. Vamos ver o que acontece. Então a gente tem aqui a nossa tela de seleção de fases, com cada uma dessas fases separadas em botõezinhos. E quando a gente clica nele, a gente foi para a janela filtro.js. E aqui a gente colocou um alert na tela com a dica de cada uma dessas fases. Então, a gente abre a fase e exibe o alert na tela.
referente correspondente a cada uma dessas fases clicada no botão. Ou seja, quando a tela filtro abriu, a gente já sabe exatamente em qual fase o usuário está, em qual fase ele quer saber a dica. Isso é ótimo para a gente. Então, vamos agora colocar o layout dessa tela, que são aqueles 3 botõezinhos de vídeo, imagem e texto. Bom, o layout vocês já estão acostumados a fazer. Então, eu vou criar aqui uma label. Eu apaguei o alert com o nome, a gente não vai mais precisar dele. Então, eu vou criar uma label. E aqui, em texto, eu vou ler o número de cada uma das fases. Então, tem aqui, var número fase, é uma label do Titanium, ou seja, é um texto estático, que o usuário não pode editar. Ele está na posição 12% de distância do topo da tela. Ele tem aí um tamanho de fonte 26, que é um tamanho que eu achei que ficou legal nesse caso desse app. Tem a cor branca, então é um texto de cor branca. E aí, isso que é o mais legal. O texto dele é o fase. Eu vou tirar esse número aqui e vou deixar fase mais fase.número. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando uma string com a outra. Então, estou adicionando a string fase e aí o número que foi retornado como parâmetro aqui na função filtro da fase. Da mesma forma que a gente colocou no alert fase.dica, eu também posso ter acesso ao fase.número. E aí ele vai entrar aqui no texto da fase. Vamos ver se funcionou. Command S para salvar. Não pode esquecer de adicionar essa variável, essa label, dentro da nossa window. Então, win.add, número da fase. E aí vamos rodar no nosso simulador. Então, a gente clicou aqui no nosso botão de escolha de fase. Então, eu escolhi a fase 6. E quando eu cliquei, apareceu um texto aqui já mostrando a fase 6. Esse texto é a nossa label número fase, que é o texto fase, mais fase.número, que é o número da fase que a gente clicou, que a gente recebeu como parâmetro aqui na função filtro. Então, funciona o nosso código. Cada vez que a gente clica aqui, a gente vai para a fase correta. Legal. Depois, para a gente terminar o layout da nossa fase, a gente vai adicionar mais 3 botões. Um botão para vídeo, um botão para imagens e um botão para texto. Botão você já está acostumado a fazer, né? Então, vamos lá. Variável botão vídeo, a gente usou o titanium.createButton. A gente passou uma imagem como fundo, que é o btvideo.png. btvideo.png está aqui na nossa pasta do projeto. Aqui a gente tem as imagens. E na tela 4 a gente tem cada um desses botões. Então a gente tem o BT Imagens, o BT Texto e o BT Vídeo.png. E aí passei aqui com o background image e o BT Vídeo para esse botão vídeo. Defini aqui a posição de altura dele, a largura dele também, e adicionei ele na window. A mesma coisa eu fiz para o botão de imagens, também passei a imagem em BT Imagens, defini uma posição de distância do topo da tela e adicionei ele dentro da window. Também fiz o mesmo para o botão de texto. Legal, não pode esquecer de adicionar eles dentro da window, hein? Senão eles não vão aparecer na janela do seu aplicativo. Vamos rodar? Vamos ver como é que ficou o layout disso. Beleza, então a gente clica aqui na fase que a gente quer. Nesse caso, eu vou clicar na fase número 7. E aí, apareceu aqui o texto fase 7, ou seja, a gente está lendo direitinho a informação de cada uma das fases. E aí temos os botões aqui, vídeo, imagens e texto, que foram esses 3 botões que a gente adicionou por último. Legal, já mostrei para vocês como passar a informação de uma tela para outra, ou seja, como passar uma fase de uma tela para outra aqui através desses botões que o usuário clicou. E agora eu vou mostrar para vocês como adicionar a dica na tela usando o tipo de mídia correto que o usuário selecionou aqui na nossa tela filtro, ou seja, o filtro que ele usou para o tipo de mídia que ele quer ver. Vamos lá. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.